Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento a um conteúdo estudado, na aula passada, que foi até entregue um material para vocês, sobre o artigo de divulgação científica. Então, como vocês podem ver no slide, o conteúdo a ser estudado hoje é o artigo de divulgação científica. E, se vocês quiserem acompanhar essa aula com a presença da folha entregue na última aula e com o livro didático, no livro didático esses conteúdos estão no capítulo 2, nas páginas 35 a 61. Tudo bem? Então, vamos dar seguimento. Então, o artigo de divulgação científica. O termo divulgação científica, desde há muito tempo, tem sido o termo mais empregado na literatura brasileira para falar sobre a transmissão da ciência para o grande público. A divulgação é a transposição do discurso científico para o público geral, ou seja, passar o conhecimento científico através de uma linguagem acessível, de fácil compreensão, inclusive com a utilização de recursos e técnicas que facilitem esse diálogo, adaptando o discurso. Em resumo, é realizar a transposição da linguagem técnica e formal utilizada na academia para uma linguagem não formal, que consiga ser compreendida por pessoas não especialistas em determinado assunto. Então, o artigo de divulgação científica, como diz o trecho em destaque, é um texto que adapta as linguagens, Então, ela sai de uma linguagem formal, com termos técnicos, com jargões específicos de cada área do saber e adapta para o grande público, que necessariamente não é especialista, Então, como que essa mensagem vai chegar a esse grande público? Assim, através dessa linguagem simplificada, dessa linguagem mais objetiva, dessa linguagem presente composta de muitas comparações, compostas de muitos dados, muitos gráficos, imagens, Então, para o grande público, faz-se necessária essas estruturas, Que é a questão de você ter um amparo do visual. Então, pode ter uma imagem, pode ter uma comparação, que facilitem esse acesso a essa informação. Tudo bem? Então, vamos seguir. A importância da divulgação científica. Podemos apontar que os grandes objetivos dessa atividade são instruir a população nos mais diversos aspectos, contribuir para a educação científica e, quem sabe, inspirar pessoas a seguir a carreira científica. Ciência e sociedade estão há muito tempo entrelaçadas, que às vezes nem percebemos como estamos cercados de tanta ciência e tecnologia. O objetivo maior é que cada vez mais pessoas possam ter acesso à informação, ao conhecimento científico, para que possam usá-lo em seu dia a dia, ou até inspirar-se a seguir a carreira acadêmica. A ciência está em toda parte e todos nós podemos constantemente ajudar na sua construção. Então, nós estamos rodeados de ciência o tempo todo. Então, esses artigos, eles têm o objetivo de também mostrar isso para nós. Mostrar que coisas que nós usamos todos os dias são frutos de muitas pesquisas, de muitos trabalhos, de anos de pesquisas científicas. Então, esses artigos, eles aparecem para nós, eles vão para o grande público com o objetivo de facilitar, com o objetivo de contribuir para essa informação e dar mais educação para as pessoas no plano científico, Então, aqui, segue um exemplo de artigo de divulgação científica. Esse artigo de divulgação científica foi tirado de um site Parque da Ciência, que tem diversos outros artigos. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ter acesso, Então, a melhor bateria descoberta. Bateria nada mais é que um dispositivo que converte energia química em energia elétrica, da mesma forma que a pilha. O que difere uma da outra é a interconversão de energia, ou seja, ela pode ser recarregável. A princípio, bateria pode ser considerada como uma junção de algumas pilhas ligadas em série, onde se obtém um potencial, que é o somatório das potências de cada pilha, dos potenciais de cada pilha, sendo indicada para aparelhos que requerem descargas de energia rápidas e fortes. O termo bateria foi criado por Benjamin Franklin por causa do termo bateria de artilharia, que se refere a uma unidade de artilharia agrupada para aumentar o desempenho. O funcionamento das baterias depende do tamanho e dos elementos químicos utilizados na sua constituição.
Em meados dos anos 80, iniciou-se o desenvolvimento de baterias de lítio, ideia de John B. Goodenough, que verificou que o lítio permitia a melhor combinação entre a razão, energia e peso, com o aumento da força eletromotriz ou voltagem. Porém, sua proposta apresentou problemas pela baixa estabilidade térmica, limitando sua aplicação. A partir desta ideia, no início do século XXI, reiniciou-se a pesquisa sobre as baterias à base de lítio, onde, através da sua associação com o silício, conseguiram desenvolver uma bateria, além de manter as vantagens já conhecidas, como ser mais leve que as outras baterias, densidade de energia muito alta e carga estável. Ou seja, as baterias de lítio perdem 5% da sua carga por mês, enquanto outras podem perder até 20%. Você não precisa esperar a bateria se esgotar para recarregá-la novamente, além de ter uma vida útil maior. Desta forma, alcançou-se o objetivo de que essas baterias suportem muito mais ciclos de recarga, tempo de durabilidade, do que as outras e a diminuição da instabilidade térmica, ampliando seu campo de aplicabilidade. Então, esse texto aqui, falando sobre bateria, né, trabalhando com a questão da pilha, a pilha que não pode ser recarregável, mas que vai para um outro tipo de bateria. Então, tá falando sobre bateria, que é uma coisa, né, é um item muito presente na nossa vida, né? Então, agora é hora de pegar o caderno, né? Porque a gente vai fazer um estudo dirigido de fixação dos conteúdos trabalhados, tá? Então, o estudo dirigido é composto de 5 perguntas, tá? Então, a questão 1. O artigo de divulgação científica, com o objetivo de transmitir conhecimentos e dados cientificamente comprovados ao grande público, pode utilizar-se de uma linguagem muito técnica e rebuscada? Explique. Questão 2. Após a leitura do artigo anterior, responda. Você acha que a escolha do título foi feita de maneira ocasional ou foi construído de propósito com o objetivo de chamar a atenção do leitor? O texto confirma o título? Questão 3. Você considera importante o acesso do grande público a informações científicas? Você acha que essas informações podem, de alguma maneira, ser utilizadas para melhorar aspectos da nossa vida cotidiana? Justifique. Questão 4. O artigo de divulgação científica é um texto de caráter A. Opinativo, B. Argumentativo, C. Informativo ou D. Instrutivo. E questão 5. Leia o trecho a seguir e explique-o, utilizando-se do artigo A Melhor Bateria Descoberta como forma de comprovar seus apontamentos. Então, de qualquer forma, a linguagem do artigo de divulgação científica deve ser simplificada em relação ao texto científico, pois se destina a leigos em geral. Então, essa questão 5, vocês terão que voltar ao texto lido, né, para poder responder a essa questão, levantar apontamentos. Então, vocês vão ter que usar esse texto e as características do artigo de divulgação científica para poder fazer essa questão 5, tá? Então, aqui é a bibliografia utilizada para a elaboração dessa aula e até a próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou dar a correção do exercício. Bom estudo para todos!